Na belíssima poesia do livro de Gênesis, um dos livros mais fantásticos, belos e poéticos da Bíblia, a gente vê que logo no início, Adão e Eva, no capítulo 3º, comem do fruto que era dito para não comer. Fizeram uso da liberdade que tinham. Fizeram uso do livre-arbítrio. Eles tinham uma orientação. Não comam. Não fará bem. Não será bom para vocês. Mas usaram do livre-arbítrio, da liberdade, comeram. E imediatamente depois, surge um diálogo. Deus aparece caminhando por um jardim e eles se escondem. Adão e Eva se escondem e Deus fala assim: Adão, cadê você? E Adão diz o seguinte: Senhor, eu tive medo e me escondi. No início da Bíblia, o homem, imediatamente após a queda, diz a primeira frase do homem: eu fiquei com medo. Medo, algo que ele não tinha, consequência da desobediência. E esse traço tem perseguido a humanidade desde então. Nos demais livros da Bíblia, desde então, a expressão não temas, não tenha medo, aparece várias vezes, várias vezes. Deus teve que falar para Abraão: Abraão, não tenha medo. E também para seus descendentes, Isaac, Jacó, não tenha medo. E depois teve que falar para Moisés: Moisés, não tenha medo, Moisés, não tenha medo. E depois o substituto de Moisés, Josué, Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso. E Deus vai dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não é a nossa natureza normal ter medo. Isso vem como consequência da desconfiança, da falta de fé, do que nós não sabemos o que acontecerá, daquilo que foge do nosso controle, da falta de fé em Deus, medo da vida, medo do amanhã, medo de um monte de coisas. No livro de Salmos, aparece mais de 60 vezes: não tenha medo. E Jesus, que abandonou alguns discursos religiosos, ele não abandonou essa expressão tão importante para o ser humano. E se Jesus disse tantas vezes não tenha medo, é porque ele sabia que o medo é uma das desgraças que assola a alma humana, diminui a nossa qualidade de vida e impeça que caminhemos livremente neste planeta. Porque o medo paralisa. Em vários discursos de Jesus ele disse: não tenha medo. Mas eu quero destacar um deles, no início de Mateus, quando ele disse: não andem ansiosos, cuidadosos, preocupados, amedrontados com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, não ande ansiosos com o dia de amanhã. O discurso dele é um discurso do jeito que eu gosto. Ele é realista e cheio de esperança. Mas por que realista? Porque no fim desse discurso, quando ele diz para não temer, porque Deus cuidará de todos, ele termina dizendo o seguinte: basta para o dia de hoje o seu próprio mal. Basta para o dia de hoje as preocupações de hoje, os cuidados de hoje. Hoje nós já temos com o que nos preocupar, hoje nós já temos que trabalhar, hoje nós já temos as questões do dia a dia. Então ele traz um discurso realista. Ele fala: sim, existem problemas, mas bastam os de hoje. Não andem ansiosos com o dia de amanhã, preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, suas próprias preocupações, suas próprias novidades. As coisas de amanhã virão amanhã. Não andem ansiosos e não temam. Que essa palavra de Jesus tão realista possa bater no nosso coração e também nos encher de esperança. Jesus disse várias vezes: não temas. E que a sua vida possa ser assim no dia de hoje. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo do Covid-19. Não tenha medo das catastróficas consequências econômicas que possivelmente virão do Covid-19. Não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo. Hoje nós já temos os nossos cuidados, os nossos trabalhos. Amanhã será amanhã. E nesse contexto,
Jesus ele nos dá uma promessa. Não vai faltar comida e não vai faltar roupa. No contexto desse capítulo ele diz: não andeis ansiosos, porque os pássaros têm o que comer e não plantam, porque os lírios têm o que vestir e não tecem, não fabricam roupas. E não valem vocês mais do que pássaros? Não valem vocês mais do que a flor do campo, a relva que hoje existe, amanhã já não existe mais? Ele diz: não vale mais a vida do que a comida? Não vale mais o corpo do que a roupa? Então, ele diz para nós não temermos, ele diz para nós não ficarmos ansiosos, e ele traz essa promessa. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar o essencial. Não temas, não temas. E não fique ansioso nem ansiosa com o dia de amanhã. Deus te abençoe.